Bom, a gente vai falar aqui, Rodrigo, sobre desastres ambientais. Petrópolis, no Rio de Janeiro, registra 195 mortes, 69 pessoas continuam ainda desaparecidas em decorrência aí dos deslizamentos provocados pelas fortes chuvas da semana passada. Só no início deste ano, os temporais já causaram inundações, deslizamentos de terra, impactaram principalmente populações mais vulneráveis de outros estados também, como Minas Gerais, Bahia, São Paulo. Agora, por outro lado, secas drásticas, né, atingiram o Rio Grande do Sul. Agora, um estudo publicado na revista Disaster Prevention and Management pode contribuir com programas futuros de prevenção a esses tipos de ameaças ambientais. É sobre este tema que a gente vai falar nesse momento com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar aqui desse estudo, né, a partir também de um outro dado, né? Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas 6,1% dos 5.568 municípios do Brasil tem algum tipo de plano voltado para a redução de riscos e de impactos desses tipos de desastres ambientais. Eu queria que você falasse desse estudo, como é que ele pode contribuir para minimizar esses efeitos climáticos. Veja, Maria, esse estudo foi conduzido pelo Victor Marquezini, que é sociólogo, trabalhou muito tempo com a minha grande amiga, a professora Norma Valêncio, fez graduação, trabalho de doutorado, mestrado com ela. Hoje ele é pesquisador do CEMADEM, foi criado na gestão da presidenta Dilma, para justamente um centro de pesquisa de prevenção em desastres, e mostra a importância de uma abordagem das ciências humanas nessa questão. Porque o Vitor conseguiu produzir um trabalho muito interessante, que está publicado nessa revista que você anunciou, onde ele mostra que a participação dos estudantes, especialmente do ensino médio, né, pode levar a uma melhoria no aprimoramento do sistema de alerta de desastres. Ele, no caso, fez uma análise muito interessante, discutindo o caso de São Luís do Paraitinga. Não sei se as pessoas vão se recordar, mas, enfim, se lembro bem, foi em 2010, tivemos um alagamento muito de grandes proporções, né, que acabou levando lá a série de problemas, inclusive destruição de patrimônio, perdas de vidas, mas, felizmente, foi mitigada essa ação, porque havia lá um grupo de rafting na cidade, que era até meio visto com olhos não muito positivos pela população, e esses jovens acabaram participando de buscar pessoas que estavam em situação de isolamento, etc. E o Victor, então, estudou tudo isso no doutorado dele, e a partir daí ele continuou a pesquisa já como pesquisador do CEMADEM, e mostrou que é possível, sim, envolver estudantes, né, na busca de alternativas para monitoramento dessas áreas. E essa me parece uma estratégia interessante, Marilu, e muito fácil de implementar, porque nós temos, felizmente, estudantes de ensino médio, né, nesses 5.000 e tantos municípios que o Brasil dispõe. Como você lembra muito bem, um percentual muito baixo, infelizmente, apenas tem estudos de desastre, mas nós temos estudantes em todos esses municípios. Então, nós podemos pegar essa metodologia que o Vitor muito bem desenvolveu e adaptá-la para situações, né, da diversidade que o Brasil oferece. E é muito importante, Marilu, porque isso tudo passa pela coordenação de professores também, enfim, mobiliza a comunidade escolar para combater um problema seríssimo com o qual nós vamos ter que conviver por alguns anos ainda, né? A não ser que nós tenhamos, como a gente já falou aqui várias vezes, né, uma ação de fato do governo, e aí são dos governos, porque isso tem que ser coordenado na escala federal, estadual e municipal, para que a gente possa, então, buscar aí uma requalificação urbana, né, desses espaços e, ao mesmo tempo, prevenindo ações de desastre natural, que não é natural, né? Como a gente costuma dizer, são desastres, na verdade, que têm uma enorme repercussão social, porque a vulnerabilidade da população brasileira é que acaba levando, infelizmente, a essas mortes. Para vocês terem uma ideia, provavelmente, espero que não, né? Mas esse evento em Petrópolis está chegando quase na quantidade de mortes de Brumadinho, é assustador, né? A gente, às vezes, não se dá conta, mas veja o volume de material que foi deslocado lá em Brumadinho e veja agora, num município, né, do Brasil, a quantidade de mortes. Então, realmente é lamentável, né? E a gente tem, sim, Mário, tecnologias sociais, tecnologias que envolvem a comunidade, que podem, de alguma maneira, ajudar a combater, ajudar a enfrentar esse problema. Agora, é evidente, né? Quando você tem volume de água, volume de chuva, que ocorreu em Petrópolis naquele momento, né, tão intensamente, aí você me permite, quando você levanta a importante questão, quer dizer, muita chuva de um lado, muita seca de outro,
nós estamos, de fato, aí, é o que tudo indica, né, reafirmando aquilo que os documentos do Painel Internacional de Mudança Climática têm apontado, que é justamente a ocorrência de eventos extremos com maior intensidade, né? Então, as secas se tornam mais intensas, do mesmo modo que as chuvas se tornam mais intensas. Essa semana, vários colegas discutindo, né, por que ocorreu esse volume intenso, né, de chuva lá em Petrópolis, inclusive a dificuldade de os modelos de meteorologia conseguirem prever, né? E houve lá uma conjunção de fatores que, evidentemente, não é frequente, né? Mas essa conjunção de fatores pode se repetir novamente lá em outros lugares também, né? E entre esses fatores você tem aí um volume acumulado de chuva elevado, você tem aí a presença dos famosos aerossóis, né, que parece também, de alguma maneira, ajudam a precipitar com maior intensidade. Parece que todo esse conjunto de fatores, né, estava lá e, infelizmente, tivemos a chuva nessa intensidade. O problema não é a chuva, Manuel, o problema é que as pessoas não estão, infelizmente, preparadas para absorver essa chuva, né? Eu costumo dizer em exemplos nas minhas aulas que um terremoto de menor intensidade na Índia, por exemplo, infelizmente causa mais mortes que, às vezes, um terremoto de maior intensidade no Japão. Por quê? Porque a população da Índia está em maior vulnerabilidade. Essa analogia pode ser feita para o Brasil, né? Nós temos, infelizmente, grande parte da população brasileira ainda em situação de vulnerabilidade, e isso, infelizmente, faz com que episódios dessa ordem resulte, né, infelizmente, em mortes, em perdas materiais bastante agudas, e, evidentemente, isso tem que ser combatido. E a única forma de combater é um processo duro, difícil de requalificação urbana, né, que implica aí e dotar essas áreas de capacidade de absorver essas chuvas intensas, o que não é uma tarefa simples, evidentemente, né? Então, seria um programa importantíssimo, por exemplo, para alavancar a economia para os próximos 4 anos, né? Acho que acredito que o presidente eleito ano que vem, se pautar essa questão, certamente vai gerar muito emprego, muito trabalho. Nós podemos pensar isso já diante das oscilações climáticas que estão por vir. Mas, enfim, temos aí uma agenda de trabalho muito interessante de requalificação urbana que vai impulsionar o Brasil todo, dado, infelizmente, a condição de vulnerabilidade que está presente em grande parte dos municípios brasileiros. Exato, essas mudanças climáticas, Wagner, que você acabou de falar, né? A gente tem aí o aquecimento de 1 grau, né? Na média global, em relação ao chamado período pré-industrial, o volume das águas, das tempestades, é 6,7% maior, podendo chegar a 30,2% no pior cenário, né? Se houver o aumento de 4 graus, né? Na temperatura da Terra. Então, portanto, o que a gente viu, né? Está explicado aí por esse fator, né, que você citou aí, justamente esse estudo, né, das mudanças climáticas. Eu peguei esse dado agora, e justamente para poder falar lá de São Luís do Paraitinga, que foi o exemplo desse estudo que você acabou de dizer, né? Antes, o que acontecia? A chuva chegava, né, o 3º grau da igreja matriz, que era considerado o limite, né, das águas também transbordadas aí pelo rio Paraitinga. Só que de 2009 para 2010, quando a gente viu aquela enchente que você citou, ela cobriu a igreja, né, e derrubou aí os casarões históricos. Então, é preciso ficar realmente atento, né, Wagner? Daqui para frente, a tendência é essa. Não é mais no futuro, como você já falou aqui, é hoje que está acontecendo, e por isso a importância desse estudo. E como você falou, os raftings ali no São Luís do Paraitinga, parece que eles conseguiram aí salvar 400 pessoas antes de chegar os bombeiros, não é isso? Quer dizer, eles tiveram essa ação e por isso é um modelo, inclusive, que está sendo já colocado como um modelo mundial, né, Wagner? Sem dúvida, a gente tem aí vários aspectos que nós podemos qualificar, né, e discutir e mostrar como que, por exemplo, o melhor preparo da comunidade local, né? Por acaso havia praticantes de rafting, que até hoje desenvolve atividade de turismo de aventura lá em Paraitinga, né? E ao mesmo tempo você tem essa habilidade, né, que estava lá disponível, né? E insisto, a qualificação não era nem da defesa civil, da população, né? Então, algo que nós temos que ter também é um preparo da população para esse tipo de situação, né? E a escola, né, ela é, de fato, um grande e fundamental ambiente para que a gente possa promover esse tipo de ação, né? Você pode promover ações, por exemplo, qualificando os estudantes, mas qualificando também os familiares, enfim, ampliando, repercutindo cada vez mais, né, o que fazer em situações de risco, né?
o famoso plano de contingência é algo muito importante. Nós sabemos que na época da ditadura, por exemplo, esses planos de contingências eram considerados sigilosos. Imagina que coisa absurda, né? O plano, por exemplo, de contingência de evacuação de H2E's, em caso de acidente nuclear, era um segredo do Estado. Olha que absurdo, quer dizer, como é que a população ia saber o que fazer? Mas isso é no tempo da ditadura. Felizmente, hoje a gente tem já outras situações, né, onde nós podemos qualificar a população, treinar a população, né? Então, você tem que simular situações. Olha, em caso de alagamento, em caso de você observar que vai haver porque isso, a natureza avisa, né, Maria? Não é de uma hora para outra que esse volume todo de material cai. Você tem alguns indicadores. Se você treinar o olhar das pessoas para esses indicadores, elas podem sair da área muito antes e, felizmente, evitar mortes, já que, lamentavelmente, o prejuízo material, às vezes, ele é incontrolável. Então, isso já me parece um ganho extremamente importante. E, para isso, basta você ensinar as pessoas a identificar os sinais, né? E aí a escola tem um papel fundamental, né? Os professores de geografia, de ciências, enfim, podem fazer um trabalho interessante de acompanhamento, né? De qualificação da comunidade. Eu sempre gosto de lembrar a situação de Santos, quando o PT governou Santos na década de 80, não sei se você se recorda, o Davi Capistrano. Sim, com certeza. Fez um projeto muito interessante, né? Envolvendo, por exemplo, áreas de risco, e ali o instrumento usado foi uma garrafa garrafa PET, enfim, posta ao contrário, né, que ele usava lá. Foi desenvolvido por colegas do PT, eu tenho amigas geógrafas que participaram desse processo na ocasião. Puseram lá uma fita crepe, falaram, quando chegar nesse nível aqui, você sai da área. E claro que o estudo foi calculado, foi dimensionado, quer dizer, se sabia o quanto de chuva já teria ocorrido até ali, mas para a população bastava saber, olha, chegou nesse ponto aqui, você avisa o pessoal, porque vai ter que sair da área. E por muitos anos, felizmente, em que pese as chuvas intensas, em que pese você ter a movimentação de massa, ou seja, escorregamento, deslizamento, não houve mortes. Veja, uma tecnologia simples, barata, que foi usada na década de 80. Então, nós temos, sim, quase 40 anos atrás, né? Nós temos, sim, alternativas que podem ser empregadas para evitar mortes, né? Mas tudo isso, Marulu, passa pela qualificação da comunidade, passa pelo trabalho junto à comunidade, mostrando, olha, observe, presta atenção, né? Fique atento aos sinais que a própria natureza nos indica, e um do indicador importante é o volume de água, né? Você tem lá um recipiente, você consegue mostrar que chegou naquele volume a água, pode haver um escorregamento. Com o sistema de alerta, hoje em dia você tem celular, enfim, WhatsApp, enfim, é possível você ter rapidamente a difusão dessa dificuldade, e as pessoas abandonam as áreas, o que pelo menos evita mortes, né? Agora, insisto, essa é uma alternativa paliativa, né, para enfrentar os próximos anos. Nós temos que encarar de frente, de fato, esse enorme desafio que é o processo de requalificação urbana, que é caro, é difícil, né, gera tensão. Nós não estamos falando aqui em deslocamento de pessoas, mas em requalificar os espaços que elas vivem. Isso nem sempre é fácil, né? Nós sabemos que muitas vezes alguns ajustes precisam ser feitos, isso gera tensão, gera discussão e precisa de muita cautela. Agora, se nós tivermos uma ação coordenada de governo nos 3 níveis, nós podemos enfrentar esse desafio, sim, Maria, gerar muito emprego, gerar muita renda, a partir de uma requalificação urbana dessas áreas de vulnerabilidade social do Brasil e do mundo, especialmente nas áreas mais graves do Brasil, que são os municípios Veja, tá, não é nem só município de baixa renda, né? Tem também município de renda elevada. O próprio Petrópolis tem uma capacidade de consumo razoável, em que pese ter sempre esses bolsões de pobreza que a gente encontra muitas vezes em vários municípios brasileiros. Exato, como você falou, é importante nessa questão na raiz, né? Resolver esse problema na raiz. Eu estava vendo aqui o estudo, até que você mandou para a gente, né, Wagner, para estudar, e aí a gente viu aqui que entre as ações sugeridas, né, pelos estudantes, estavam a criação justamente de um comitê de comunicação. Você falou na questão de se comunicar, de WhatsApp e tal, comitê de comunicação pelos municípios da bacia hidrográfica, né, do Paraitinga, incluindo aí São Luís e Cunha, e um planejamento também territorial para evitar construções em áreas de risco, né, a criação de um aplicativo para comunicações de resposta e um plano de preparação direcionado aos moradores. Mas, enfim, em relação a esse ponto, evitar construções em áreas de risco, é realmente bastante complicado, né, Wagner? Porque as pessoas não têm onde morar, então elas vão para essas áreas de risco, né? Você acha que esses estudantes, eles poderiam até aprofundar
esse tipo de estudo e ouvir os movimentos de moradia, ouvir também, enfim, organizações como o movimento do Sem Teto, do Sem Terra, enfim, para poder traçar, para poder aprofundar também algo, trazer à luz, né, para as autoridades o que está acontecendo com essas pessoas que não têm casa? Lu, você chegou no ponto central, né? Nós estamos falando aí de uma política habitacional que tem que priorizar, de fato, né, quem não tem acesso à moradia. Agora, isso tem que ser conciliado com as condições socioambientais das áreas nas quais serão implementadas essa moradia. O que os governos em geral fazem hoje é aplicar essa lógica neoliberal do salve-se quem puder, né? E aí a população, bem ou mal, se adequa, né? E é curioso, as pessoas às vezes não conhecem, né? Mas eles pagam pelos terrenos, que são, em geral, sem nenhum tipo de registro, né, de legal, né? O indivíduo paga, a família paga pelo terreno, depois paga para a construção, né? Bate laje, como eu já falei outras vezes aqui no final de semana, em troca, às vezes, de uma feijoada, de um churrasco, de uma cerveja, gasta, às vezes, economias de uma vida para suprir uma edificação. Muitas vezes essa edificação ela não tem melhores capacidades, ela não está bem preparada tecnicamente para o lugar que é feito, então ela já é em si frágil, né? Ou seja, você tem um investimento de uma família, muitas vezes de vários membros, né? E que tudo isso de uma hora a outra cai, né? Infelizmente. Isso tudo é, de fato, essa política neoliberal que deixa, né? E cria a ilusão, inclusive, que a pessoa está resolvendo o seu problema na moradia. Então, é muito perverso esse processo, quando, na verdade, a raiz desse processo está justamente na qualificação do espaço urbano e na expulsão dessas famílias, né, de que não têm capacidade de renda para pagar sequer um aluguel, quanto mais comprar uma edificação, né, e ter capacidade de moradia adequada. Então, se o Estado realmente não tiver uma ação coordenada, esse processo vai se reproduzir, infelizmente, né? E aí é preciso, então, encarar de frente, né, toda essa financiarização do espaço urbano. Eu lembro da minha grande amiga, a professora Ana Fani, colega da Geografia da USP, nosso programa de pós-graduação também, onde ela já mostrou várias vezes, né, o quanto que tem muita gente que ganha dinheiro, inclusive capital internacional, né, com esse processo de valorização de uma renda diferencial do espaço urbano que faz com que as pessoas não tenham capacidade de compra, e aí a alternativa acaba sendo essa. Então, todo esse processo tem que ser considerado, tem que ser levado em conta, para que a gente possa aí sim, né, porque é muito fácil você falar, o indivíduo vai lá, ele vai morar onde dá. Sim, porque o Estado não alerta, o Estado não dá alternativa, né? E aí deixa na mão da família, do indivíduo, e, lamentavelmente, né, um esforço, às vezes, de anos, né, se perde, né, com um evento extremo como esse. E isso tudo acaba, na verdade, sobrando, né, dando o ônus para a família, quando ocorre, infelizmente, mortes, inclusive. Então, é preciso, sim, rever essa política, né, ter uma ação concreta, né? O Brasil, infelizmente, tem essa situação de vulnerabilidade social. É um país também de clima tropical úmido em grande parte do território, ou seja, as chuvas já ocorrem, continuarão ocorrendo, provavelmente serão cada vez mais intensas, então nós temos que, sim, estar preparados para essa situação. Não apenas eu, vários colegas, a professora Raquel Ronick, enfim, colegas arquitetos, geógrafos, urbanistas, colegas da área de psicologia social também, eu citei há pouco sociólogos, né, com o Vitor. Enfim, tem colegas engenheiros também. Hoje, felizmente, há uma grande comunidade aí envolvida com aquilo que nós podemos chamar de uma área de atenção ao desastre, né? Isso tudo aí é possível reunir todo esse conhecimento e, a partir daí, propor ações concretas para evitar, infelizmente, que essas chuvas causem o que acabam gerando, né? Quando, na verdade, o grande problema não está na chuva, né? Está justamente nesse processo de segregação socioespacial que leva à ocupação dessas áreas, infelizmente. O problema da chuva é que a gente está conseguindo também colaborar com o desmatamento da Amazônia, só para amarrar um pouquinho aí, né, Wagner? Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo. E no finalzinho aqui, quero te parabenizar. Você foi eleito aí vice-prefeito do campus Butantã, da USP. Meus parabéns. Eu queria saber se a gente pode conversar no outro dia sobre, né, essa sua atuação, né? Pode ser, Wagner? Claro, vai ser um prazer, é uma grande responsabilidade. O Conselho Gestor do campus fez a eleição na última sexta-feira, a professora Raquel Ronick foi eleita prefeita, eu tive a honra de ser eleito vice-prefeito, e temos aí agora uma grande responsabilidade, que é tentar tornar esse campus ainda mais sustentável e ainda mais agradável para a convivência da comunidade uspiana e também de quem é de fora da USP e usa o campus lá, já que, infelizmente, ele recebe muita gente, especialmente sábados, enfim, é um lugar de visitação com muita frequência. Então, nós temos que um desafio grande, né, de agora tentar implementar essas ações envolvendo a comunidade, de preferência, sempre que possível.
Vamos aprofundar esse tema na próxima semana, hein, Wagner? Pode ser? Claro, vamos sim. A pauta Tá já é para a semana que vem. Maravilha, tá ótimo. Wagner, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação. Até a próxima semana. Beijo. Até lá. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.